Guarujá. Ele é escritor e palestrante, ele tem umas obras lá na frente, inclusive com um lançamento novo no livro. Então, o Adildo Salles, ele é da Casa Espírita Maria Modesto Cravo do Guarujá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder voltar aqui nessa casa depois de muitos anos. Acho que eu tinha até cabelo quando eu vim aqui, acho que hoje. Voltar aqui hoje e reencontrar a Claudete, né? Eu conversava com a Joelma ali na frente, é para mim algo que rememora momentos especiais, principalmente quando eu comecei. Eu tenho 98 livros publicados hoje, para crianças, jovens e adultos, algumas obras traduzidas para a língua inglesa. Eu trabalho como palestrante, faço palestras no Brasil inteiro, no meio espírita, e faço palestras também em escolas e universidades. Então eu me lembro aqui, está falhando? Eu me lembro que quando eu vim aqui, eu vinha porque a Claudete era caridosa para me convidar para vir falar aqui. Não que eu tenha aprendido a falar, mas que ela era caridosa, E quando ela me convidou, evidentemente eu fiquei feliz, né? Fazia muitos anos que eu não vinha aqui. E a gente volta agora para conversar sobre o nosso 98º livro, que é esse livro aqui, que nós lançamos, e a renda desse livro é destinada à Casa Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga, e também a Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá, que foi onde eu comecei dentro da doutrina espírita. Nós sabemos hoje, né, que um dos males que mais acomete a criatura humana é o problema da ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Não. Tem alguém ansioso aqui? Todo mundo é ansioso, só que alguns não estão tendo coragem de falar, né? Ansiedade é uma emoção absolutamente humana, mas quando a gente não consegue controlar, ela pode se tornar uma enfermidade grave e o corpo acaba somatizando. Então, aquilo que parece ser algo apenas de um processo em que você sente um desconforto emocional, acaba sendo somatizado no seu corpo. E tem pessoas que experimentam, por exemplo, taquicardia, sudorese e outros sintomas mais. Eu trabalho como psicanalista. A maior parte dos meus pacientes são adolescentes, mas eu também atendo o público adulto, né? Como eu tenho livros para esse público especial, adolescente, é o público que mais me procura. E quando eu pensei em escrever esse livro, o título do livro é Tenho Sede, e o subtítulo do livro é O Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Então eu comecei a estudar o Evangelho e procurei mergulhar na vida de alguns personagens do Evangelho para identificar se eles também sofriam de processo de ansiedade. Parece que o trem vai passar. Então eu fui fazer uma pesquisa para ver se os personagens do Evangelho, alguns deles, sofriam de algum processo de ansiedade, e tentei aproximar esses personagens da nossa realidade enquanto criaturas humanas. É evidente que a vida hoje tem uma dinâmica de competitividade, né? A gente já educa as crianças para competirem. As crianças hoje, os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles têm que tirar nota boa no Enem, porque eles têm que conseguir uma universidade, de preferência uma universidade pública, gratuita, para que eles experimentem felicidade. Então, existe uma compreensão sobre alguns aspectos do mundo que nós precisamos, nesses breves minutos que teremos aqui, tentar rever. Eu gostaria que isso chegasse ao seu coração e que a nossa mensagem pudesse ser identificada como uma proposta para que você possa refletir. Por que eu coloquei o título do livro de Tenho Sede?
Essas foram duas palavras pronunciadas por Jesus nas agonias da crucificação. Já está falhando o microfone, não está, minha gente? Eu sou eu que estou falhando. É a posição, né? Obrigado. Nas agonias da morte, já ali, Jesus proferiu essas duas palavras: tenho sede. E quando ele disse tenho sede, o soldado romano embebeu uma esponja em substância vinagrosa, colocou na ponta da lança e aproximou dos lábios de Jesus. Pensando na sede de Jesus, não é? E em outro momento que ele pede água, Jesus pede água no Evangelho em duas ocasiões. A primeira foi quando ele se senta à beira do poço de Jacó com a mulher samaritana. Todos conhecem essa passagem, né? A mulher samaritana vai buscar água no poço. E para que se tenha uma ideia, o que se pensava na época, o contexto daquela época, é que da Samaria não saía nada que prestasse. Então era como se as pessoas nascidas na Samaria fossem pessoas de quinta categoria e muitas vezes nem eram consideradas seres humanos. Para que você tenha uma ideia, a Índia, ela tem um sistema de castas. Então existem as castas mais elevadas e existem as castas mais inferiores, de tal modo que as castas mais elevadas não consideram as castas mais inferiores como seres humanos. São tratados como lixos sociais. E a samaritana, eu estou falando na Índia para trazer um exemplo claro, a samaritana era vista como tal, era uma casta inferior de onde não saía ninguém que prestasse. E quando Jesus se volta para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber, ela leva um susto e fica impactada, porque ela não consegue entender como é que um judeu, que era considerado uma casta, ele é danado esse gato, né, cara? Cuidado, me disseram que ele era violento. Eu abri a porta do carro e o danado entrou. Eu falei, meu Deus, eu nem tinha visto, ele já estava lá no banco do motorista. Eu pensei que ele fosse levar o carro embora. Aí o rapaz não me socorreu. Falou, não, eu ia pegar ele. Ele falou, não pega não, que ele é violento. Mas ele está precisando ser doutrinado também. Então, vamos voltar lá para o poço de Jacó? Vamos, gente? Então, ela fica impressionada como é que ele, sendo simbolicamente de uma casta, né, de um nível superior, se dirigia a ela. E ela pergunta para ele: mas tu és judeu, está pedindo de beber com uma samaritana? Da Samaria não saia nada que prestasse, e de Cubatão também não. E nem do Guarujá, onde eu moro. Para aproximar da gente. Eu estou falando isso para aproximar da gente. Ela surpreende-se e ele diz para ela: mulher, se tu soubesses quem te pede água de beber, tu me daria. Porque se eu te der da água e você beber dessa água que eu tenho para oferecer, você nunca mais vai ter sede. Então ela diz assim: Senhor, então me dá dessa água, porque eu não quero ter sede. E ele diz: se você beber dessa água, você pode se tornar uma fonte de água limpa. Jesus se referia a uma água, a água que ele oferecia é aquela que pode saciar e dar completude para o nosso coração. A maioria dos seres humanos hoje bebe a água salgada da ilusão. A maioria dos seres humanos bebe a água salgada da ilusão. O mundo vende modelos de felicidade e as pessoas compram e acham que vão ser felizes dizendo sim para o mundo e não para elas mesmas. Todas as vezes em que você tenta caber nos modelos sociais, aquilo que é vendido como proposta de felicidade, e você sai e abandona a sua essência, você adoece. Eu tenho paciente que quando entra em crise de ansiedade, passa a madrugada inteira comprando. Como se gastar no cartão de crédito fosse trazer um alívio para a angústia que a pessoa experimenta interiormente. Olha que interessante, a pessoa passa a madrugada comprando. Quando a Amazon vai entregar, ela não recebe.
passou a crise, ela não recebe, para não ter que pagar o cartão de crédito. Então tudo é devolvido. Então existem várias maneiras em que as pessoas tentam anestesiar as suas angústias humanas, as suas dores, os seus conflitos, através da busca por algo na exterioridade. Nada na exterioridade vai dar completude e pacificar o nosso coração para o alimento que nós temos necessidade e para a sede que nós temos. Todos nós estamos sentados aqui, passamos pelo frio, saímos de casa porque temos sede de alguma coisa. Ninguém está aqui porque disse, não, eu vou para lá porque... É porque tem algo faltando. É porque existe uma sede na nossa alma, muitas vezes, que nós não conseguimos identificar. E aí, você olha para o mundo e percebe que a vida na Terra hoje é um verdadeiro deserto. Deserto em que a gente procura respostas, em que a gente quer encontrar algo que possa amenizar o nosso coração, pacificar, trazer um pouco mais de esperança para nós enfrentarmos esses dias dolorosos que o mundo atravessa nos tempos atuais. É importante dizer que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana com data de validade para terminar. Só que quando a gente chega aqui na Terra, a gente olha para tudo que a vida oferece e acaba abandonando a nossa essência. É importante dizer que nós somos, como diz Joana de Ângeles nos seus livros, nós somos seres integrais. Sendo seres integrais, nós nos manifestamos como espírito, psicologicamente ou mentalmente, psiquicamente, como você preferir, e fisicamente. Então, não adianta ir só para a academia. Não adianta. Também não adianta ficar aqui no caminho da luz tomando passe toda semana e não mudar o comportamento. E não adianta também estudar muito para querer virar um PhD. O caminho que pode nos trazer um fortalecimento, um enfrentamento das dores humanas é o caminho do equilíbrio. A gente precisa ter uma conexão com o sagrado, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente. Onde tem problema emocional, tem problema espiritual. Onde tem problema espiritual, tem problema emocional. Semana passada eu atendi uma paciente, uma jovem universitária, e ela me disse assim: Adeilson, eu preciso ir no psiquiatra, porque eu vou pedir para ele um remédio para dormir. Então eu disse assim: alguém se identificou com essa história? Tem que tomar remédio para dormir? Ela me disse: eu preciso dormir, eu não estou conseguindo. E quem é que te disse que você tem que tomar remédio? Não, a minha amiga da faculdade, ela falou para mim que eu não estava dormindo, foi procurar remédio para dormir. A tua amiga é médica, ela é formada? Não, ela só disse que não dormia e foi procurar o psiquiatra. Aí eu disse para ela assim: quando você for no psiquiatra pedir um remédio para dormir, não esqueça de pedir um para acordar também. É interessante o ser humano. Nós não conseguimos gerir as nossas emoções e as nossas angústias, os nossos sentimentos. Nós não conseguimos administrar. Então, quando eu não consigo administrar, eu adoeço e o meu cérebro sofre uma descompensação enzimática e eu preciso procurar um medicamento para que o quimismo cerebral se equilibre novamente. Aí eu vou no psiquiatra, ele me dá o remédio e eu começo a tomar o remédio. Você vai tomar remédio a vida inteira, porque o remédio, ele não cuida da causa, o remédio cuida do efeito. Então as pessoas se perdem, e a indústria farmacêutica comemora isso muito, a indústria farmacêutica só prospera no mundo, porque as pessoas não conseguem lidar com as emoções, elas não conseguem identificar a sede que elas têm naturalmente. Por que eu não estou em paz? E a maioria das pessoas que sofrem de processo de ansiedade não vivem em paz e são ansiosos porque querem controlar a vida e querem controlar o filho, o marido, querem controlar o contexto onde vivem de uma maneira geral. E a notícia que eu trago não é boa, você não controla nada na sua vida. Talvez você possa controlar a si mesmo.
e a maneira como você é afetada pelas dificuldades da vida. Então é claro que a gente precisa entrar num processo de despertamento. Quando a gente vem buscar aqui o pão espiritual, momentaneamente a gente fica bem. Você vem, toma um passe, porque no momento que você está sentado aqui, ou que você vai tomar o passe, você finalmente parou para abrir teu psiquismo para receber ajuda. Porque na maior parte do tempo, a mente está tão acelerada, que você não consegue fazer uma prece. Aí os pacientes me perguntam, Ramires, como é que eu faço para mudar? Aí eu digo para eles assim, olha, faz uma pausa. Mas como fazer uma pausa? Eu acho que isso eu disse quando eu estive aqui da última vez, eu nem sei quanto tempo faz. Faz pelo menos uns 15, 18 anos. 2010. 2010? 2010. Quem lembrou? Quem foi assim? Foi tu, Braz? Tu estava aqui, Braz? Eu li na ficha. Eu já ia perguntar se era mediunidade, se não tinha. É a ficha. Então, gente, olha, 2010, nós estamos em 2014, faz 14 anos que eu não vim aqui, né, Cláudia? 2024. Não, então, de 2010 para 2024, não é isso? Foi qualquer nessa aula? Não, né? Bem. Olha o Braz, hein? Que danado esse homem, foi lá ver na ficha, já levantou tudo, né, Braz? Então, vamos continuar. Então, como a gente tem dificuldade em gerir as nossas emoções, a gente vai adoecendo. E aí eu fiquei pensando, quando eu decidi escrever esse livro, se esses personagens do Evangelho, embora a época, o contexto da sociedade era outro, não é como hoje, a modernidade, a competitividade, etc, etc, se eles também experimentaram um processo de ansiedade. E eu percebi que muitos deles tinham um processo de ansiedade. E eu fui ver Bartimeu, eu fui ver Zaqueu, Maria de Nazaré, porque a gente tem um olhar para o Evangelho, para os personagens, que coloca muito distante da nossa realidade as situações que eles viveram. Vocês acham que quando disseram a Maria, Herodes mandou matar todos os primogênitos, vocês acham que ela ficou ansiosa? Pessoal, podem responder para acabar logo, né? Acham que Maria ficou ansiosa? Sim. Claro que sim. Estão me dizendo que estão matando os primogênitos, vão matar meu filho. Vamos fugir, José, daqui. Não ficou ansiosa? As pessoas têm até medo de falar dos personagens do Evangelho. É interessante isso, né? A gente acaba divinizando demais emoções humanas e personagens que estão lá narrados para se aproximar da nossa dor, da nossa angústia, da nossa sede. Vocês lembram de Bartimeu, o cego de Jericó? Conhecem a história de Bartimeu? Pessoal, está valendo nota para ir para o céu. Conhece ou não conhece? Claudete, tem que apertar esse povo para falar mais, para participar. Estão com vergonha? Tem vergonha de mim? Eu estou querendo deixar o assunto mais leve, minha gente. Mas vamos falar de Bartimeu um pouquinho? Bartimeu era o cego de Jericó. Por que Bartimeu? Bar, filho de Timeu. Bartimeu era filho de Timeu, né? Bartimeu, o cego de Jericó, ele vivia às expensas da caridade alheia. Então ele se sentava ali à beira da estrada, e pedindo um denário, uma moeda, que ele pudesse amenizar a miséria, as necessidades que ele tinha. Todo mundo conhecia Bartimeu. Certo dia, Bartimeu ouviu dizer que um tal de Jesus de Nazaré, que curava corpos, curava coxos, devolvia a visão, ressuscitava pessoas, ele ia passar pela estrada de Jericó. Ali onde ele pedia esmola. Bartimeu era cego e ouviu dizer que o homem que curava todo mundo ia passar por ali. Será que ele ficou ansioso? Muito ansioso. Então, ele, todos os dias, a partir do momento em que soube que Jesus passaria por ali, ele começou a criar uma expectativa e ficou atento. Ele não enxergava, mas as pessoas que têm deficiência visual, elas desenvolvem uma acuidade auditiva muito maior e muito melhor. E ele ficava ali na beira da estrada pedindo esmola, e Bartimeu tinha uma peculiaridade. Bartimeu tinha uma capa. Ele usava uma capa.
Então, certo dia, ele ouviu uma verdadeira altercação vindo ao longe, uma gritaria. Ele imediatamente já ficou prestando atenção e é claro que começou a ficar ansioso. Principalmente quando ele ouvia, naquele burburinho das pessoas, o nome de Jesus. Ah, é ele. Ele vai passar por aqui. Bartimeu ficou atento, e à medida que o vozerio se aproximava dele, mais atento ele ficava, mais ansioso ele ficava. E à medida que o vozerio foi se aproximando, ele ficou de pé. Ficou de pé, e quando ele identificou que as vozes estavam de frente para ele, ele não teve dúvida. Ele encheu os pulmões e gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus não escutou, porque continuou o vozerio. E ainda algumas pessoas viraram: cala a boca, cego. Tu não está vendo que nós queremos nos curar? Não está vendo? Claro que ele não estava vendo. Nós queremos também a nossa cura. Sai para lá. As vozes começaram a se afastar e Bartimeu não podia perder aquela oportunidade, porque Jesus estava passando. Então ele novamente encheu os pulmões e gritou com toda a força que ele tinha: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou. Quando Jesus parou, todas as pessoas pararam. E Jesus se virou para onde ele tinha identificado que vinha o grito, o apelo, o pedido de ajuda e de socorro. Quando Jesus se vira, abre-se um corredor entre ele e Bartimeu. E Jesus pede para que um discípulo vá buscar Bartimeu. E ele se aproxima de Bartimeu e diz: o mestre te chama. Quando ele diz o mestre te chama, sabe o que acontece? Bartimeu larga a capa. Ele larga a capa. Você usa alguma capa? Você usa capa de vítima? Você usa bengala e muleta para responsabilizar os outros pelos seus problemas? Você vive responsabilizando as pessoas? Você diz que não é feliz quando o teu pai, quando o teu marido, quando o teu filho, quando o teu irmão? Isso é capa. Bartimeu larga a capa. Bartimeu teve uma atitude proativa para mudar de vida. A capa da vitimização, daquele que é pobre, que é mendigo, que depende da caridade, que é cego, ele largou. O mestre te chama. E todas as noites, quando a gente vem nessa casa, essa casa figurativamente pode ser a estrada de Jericó. Essa casa figurativamente pode ser o poço de Jacó. E Jesus está pedindo para você: dá-me de beber. Ou ele está pedindo para que você vá até ele, você tem que largar a capa. Bartimeu larga a capa, narra o Evangelho. Não sou eu que estou narrando, está no Evangelho. E vai até Jesus. E quando ele chega, Bartimeu era cego. Jesus enxergava. E Bartimeu fica de frente para Jesus e Jesus parece que não enxergava. Porque pergunta para Bartimeu: o que tu queres que eu faça? Será que ele não estava vendo que o homem era cego? Mas a pergunta não é uma pergunta qualquer. O que tu queres hoje aqui? O que tu queres que seja feito na tua vida? Vocês já ouviram falar naquele filme, naquele livro que virou filme, Alice no País das Maravilhas? Ouviram? De Lewis Carroll? Ouviram, né? Tem uma passagem do filme em que Alice vai e encontra o gato. E ela pede uma informação para o gato. E o gato pergunta para ela: você quer ir para onde, Alice? Ela falou: eu não sei. Bom, se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer informação te serve. Você sabe para onde você quer ir? Qualquer vida te serve se tu não sabe para onde você vai, querido. Qualquer coisa te serve.
se você não tem compaixão nem por você mesmo, se você não tem autoestima, se você aceitou que um dia lhe definiram por uma nota, por exemplo, você era bom em português, então você é burro. Te definiram por uma nota e você aceitou que você está definido porque é burro. E essa definição pode ter vindo até do seu pai, da sua mãe. Os primeiros a nos traumatizaram, nossos pais. Os primeiros que nós traumatizamos, nossos filhos. Mas isso é assunto para outra palestra. Estou falando mal dos pais? Não, estou falando a verdade. Porque os nossos pais também foram traumatizados pelos nossos avós. Isso dá pano para manga, para a gente conversar aqui até amanhã cedo. Então, o que tu queres que eu faça, Bartimeu? Mas ele não está vendo que o homem é cego, ele pergunta isso. Senhor, eu quero ver. Então vede. Bartimeu. Escrevi também sobre a ansiedade de Zaqueu. Escrevi sobre a ansiedade de Maria de Magdala, mulher atormentada, prostituta, obsediada, com conflitos emocionais graves. Nós temos um pouco de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes uma noite. A gente nega 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Nós temos a fragilidade, temos a ganância de Zaqueu. Nós temos tudo que esses personagens têm. Talvez de maneira superlativa ou não. Ou não. A gente sempre se coloca num patamar de comparação inferior. Não é assim. É o mesmo Pai, Deus. É o mesmo irmão maior, Jesus. Então é evidente que as histórias do Evangelho, elas trazem para nós a possibilidade de refletir. Não é colocar o Evangelho lá longe, como os religiosos colocam. Quando Jesus se vira para uma mulher que era considerada inferior e diz para ela assim: mulher, dá-me de beber, ele trouxe para a nossa perspectiva algo que a gente ainda nem começou a compreender. Eu estava, Claudete, estava participando do Congresso Espírita de Vitória, do Espírito Santo, eu e o De Luca. E eu e ele fizemos um painel juntos. Então tinham 1.800 pessoas, era o público para o qual nós falávamos. E perguntaram para mim e para ele, Claudete, quando foi que você encontrou Jesus? Quando é que você sentiu que você encontrou Jesus? Quando é que você se sensibilizou com Jesus na tua vida? E ele foi o primeiro a falar, sabe? Ele falou, depois ele me passou a palavra para que eu falasse quando foi que eu tinha encontrado Jesus. E eu fiquei pensando, Claudete, nesses anos todos em que eu viajo o Brasil inteiro, falando para lá, falando para cá, quando eu encontrei Jesus, não foi em nenhuma palestra, Claudete. Não foi. Não foi em nenhuma reunião mediúnica. Não foi em nenhum livro que eu escrevi. Eu encontrei Jesus, Claudete, quando meu filho me disse que era filho. Quando eu olhei nos olhos do meu filho e vi que meu filho estava me dizendo que tinha sede. Quando ele me disse: pai, eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico porque eu me descobri como mulher trans. Foi ali que eu vi Jesus. Porque eu disse para o meu filho assim: isso vai mudar o que no amor que eu tenho por você? Eu te amo. Onde você não for bem-vindo, eu não serei bem-vindo. Onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Por que eu estou contando essa história? A gente está falando de sede espiritual. E é possível que você esteja pensando assim: Jesus vai me pedir água. Jesus já te pediu água várias vezes na tua casa, com a tua família. É lá que Jesus pede água.
E a gente fica achando que Jesus vai vir aqui, se aproximar. Não, ele já se aproximou. Tudo aquilo que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Então Jesus pode estar pedindo água para você, já que nós somos samaritanos, da Samaria não sai nada que preste. Através do idoso que está lá na tua casa, que você fala com ele e ele diz assim, que você fala 10 vezes e ele não entende. Ou aquele adolescente que te incomoda, te desassossega, e você fica dizendo assim, essa juventude de hoje, e eu, me desculpem a contundência, quando me dizem isso, esses jovens de hoje, por dentro eu dou uma gargalhada, né? E fico pensando, esses pais de hoje, permissivos ao extremo, não sabem colocar limites nos filhos, a culpa é da juventude ou dos pais permissivos. Olha, eu faço muita palestra em escola, e cada situação com a qual eu me deparo não é fácil. Vamos voltar para Jesus. Então, eu não sei, você não precisa me falar, mas eu queria que você pensasse. No momento em que Jesus te pediu água para beber, assim quando o meu filho me pediu água para beber, eu percebi a situação que eu estava vivendo era uma situação ambígua. Sabe o que é uma situação ambígua? Claudete, eu fui pai do mesmo espírito com 2 gêneros na mesma encarnação. Quando meu filho me disse que era filho, eu falei, meu filho morreu. Mas o meu filho, ele tinha caráter. Então a minha filha ia ter também. O meu filho era muito inteligente. A minha filha também ia ser inteligente. Ou eu ia para o velório, ficar reclamando da vida, demonizando, ou eu ia para a maternidade cuidar da minha filha. Foi o que eu fiz, eu fui para a maternidade. Essa minha história, que hoje é conhecida no Brasil inteiro, eu faço questão de contar. Sabe por quê? Para posar que eu sou bom pai? Não. Para ajudar outros pais que podem estar passando por um aprendizado como esse e não sabem como lidar. Rejeitam o filho se suicida. Essa história eu conto porque eu escrevo para jovens. E se eu não olhasse, não visse Jesus nos olhos dos meus filhos, do meu filho, eu nunca mais ia fazer palestra para jovens. Eu nunca mais ia falar num congresso espírita e eu nunca mais ia escrever um livro. E eu tinha que falar, primeiro porque a minha história é muito bonita. Essa história é muito linda. Eu contei só uma parte, uma história muito bonita. E porque é minha obrigação, como alguém que é formador de opinião, ter uma vida da qual não se envergonhe, não sem erros. Eu sou humano, mas uma vida em que a gente tem orgulho. Eu posso olhar para um adolescente que me procura como escritora, como psicanalista, e ele vê nos meus olhos que eu estou acolhendo ele como filho e como filha. Então, esse momento foi o momento que eu encontrei Jesus. O momento foi dentro da minha casa. Não foi no centro espírita, não foi no congresso, não foi no lançamento de livro. Foi na minha casa. E eu não sei se você já encontrou Jesus. Acho que sim. Ele já deve ter te pedido água em algum momento. Talvez você não tenha prestado atenção que era Jesus, mas era ele. Era esse Espírito que veio nos ensinar o que é amor. Que veio nos ensinar e nos dizer assim, olha, o caráter das pessoas não está na cor da pele. O caráter das pessoas não está no uso de piercings e tatuagens. O caráter das pessoas não está na genitália. A coisa é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E a gente está chegando num momento tão delicado, pessoal, que a nossa relação com Deus precisa ser uma relação honesta. Não de santidade. Não é santidade. É uma relação de humanidade. Eu estava fazendo palestra em Ribeirão Preto, Claudete, mês passado. Eu comprei um carro novo. E eu fui, quando eu faço palestras assim no interior, eu vou de carro para poder levar livros, essas coisas, né?
Eu fiz a palestra na instituição, depois o anfitrião me levou para jantar. O carro novo. Parei o carro assim, estacionei na rua, na vaga. Tinha outros carros estacionados nesse sentido. Quando eu voltei, tinha um rapaz fotografando o carro. Eu vi de longe e falei para o meu amigo, parece que ele está fotografando o carro, será que aconteceu alguma coisa? O meu amigo foi na frente. O rapaz está fotografando, entrou no carro e estava dando ré para sair. Aí meu amigo foi até a porta do carro e falou assim, você estava fotografando o carro? Estava. Mas o que houve? Ele falou, não, eu fui fazer a manobra, eu bati no carro. E eu estou fotografando a placa e a avaria para poder procurar o dono para pagar. Aí me aproximei dele, um jovem. Ele me pediu tanta desculpa. Eu olhei pro carro assim amassado, né? Olhei para ele e falei, tá bom, vamos trocar o contato. Depois a gente deu um prejuízo, né? Aí pediu desculpas. Eu sou estudante de medicina aqui na faculdade de Ribeirão Preto e eu queria pagar o prejuízo que eu causei. Não sabia quem você era, então eu tirei a foto da placa. Aí eu disse para ele, não tem problema, pega o meu WhatsApp aí, amanhã você entra em contato. Aí ele entrou em contato comigo, Claudete. Depois o pai dele entrou em contato comigo. Eu vinha para cá para fazer a palestra, o pai dele ligou para mim, para perguntar, porque já estava tudo resolvido com o seguro, né? Então veja, ele podia ter ido embora, né? Eu nem tinha visto, nem ia saber quem era. Os Espíritos dizem que as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E a gente precisa entender que você que está aqui me ouvindo, eu não sei se você passou por alguma dificuldade, se você está passando por alguma dificuldade. Eu queria te dizer que você é o maior investimento de Deus na Terra. Eu queria te dizer que a vida é feita de ciclos. Alguns ciclos são mais difíceis, outros mais dolorosos, mas existem os ciclos e todos eles são de aprendizado. Todos eles são para a gente aprender. Em todos os momentos, tu estás com mãos invisíveis, com amigos espirituais te tutelando. Espíritos amigos que nos inspiram quando nós permitimos, abrindo o nosso psiquismo, abrindo a boca da alma para os ouvidos divinos, para que a ajuda da dimensão espiritual possa chegar até cada um de nós. Então eu não sei o tamanho do seu problema, mas posso dizer para você, tenha paciência, não se desespere, nada como uma noite entre 2 dias, não revide, não parta para reagir, pare de lutar as lutas que não são suas, largue as guerras que não te pertencem, para que você possa minimamente buscar acalmar o coração, saciar sua sede, para que você possa seguir em frente no caminho melhor para a tua existência. Ou quando, em algum momento, a circunstância se fizer mais grave, mais aguda, vou te dar uma sugestão, ore. E você vai dizer assim para mim, mas Adeilson, eu oro tanto. Ore mais. Adeilson, eu oro de manhã, de tarde e de noite. Quando eu acordo de madrugada, oro também. Mas ninguém me responde. Meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Sobre a voz eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Volta ao teu templo interno, abandonado. Eu iniciei a minha fala dizendo, nós ficamos dizendo muito sim para o mundo, para atender as demandas do mundo, e não para nós. Quando nós dizemos sim para o mundo, a tendência é que a gente se afaste da nossa essência espiritual.
espiritual. Perdemos o endereço de casa. Tem um livro meu que eu lancei na Bienal de São Paulo que se chama Inimigo Íntimo. E eu não trouxe porque acabou. Da próxima vez que eu vier, prometo ser mais respeitoso e trazer mais títulos. Eu tinha muito poucos para trazer. E nesse livro tem uma frase que diz assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é dessa casa aqui de alvenaria, não. Não é dessa casa. É dessa casa. Em que a gente foge. Foge, foge, foge. Quantos minutos faltam? Até 9 horas, é isso? Sim. Pessoal, como faz... Quantos anos faz que eu não venho aqui? 14 anos? É para falar até às 11 hoje, né? Vamos pensar a ausência. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso encontro. Antes de encerrar, quem quiser conhecer o nosso trabalho, no Instagram é Adeilson Salles Oficial. @Adeilson Salles Oficial. Salles com 2 L's. Olha, como eu disse, eu não tinha muitos títulos para trazer, para mostrar, mas eu trouxe os 2 lançamentos, né, que a gente fez esse mês. O primeiro, da Federação Espírita Brasileira, é o Carta aos Jovens. O que esse livro aqui tem? O que ele tem de diferente? Ele é um livro que eu usei Emmanuel, Paulo e Timóteo para escrever. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, comentou 41 versículos das 2 epístolas de Paulo ao jovem Timóteo. Como eu sou muito invejoso, eu peguei os 41 versículos e resolvi comentar também. Agora falou. Então vou repetir. Como eu sou muito invejoso, eu peguei os 41 versículos e resolvi comentar também. Só que os meus comentários são para assuntos dos dias de hoje. Esse é o meu primeiro livro em que eu falo sobre Jesus para os adolescentes dos tempos atuais. Tá? Então, baseado em Emmanuel, em Paulo e em Timóteo. Um dos meus livros que mais vende, que eu mais gosto, né, tem muito agradecimento a Deus por ter escrito essa obra, é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Esse livro tem, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, certo? Esse livro tem 27 histórias, mais um último capítulo que são as preces para as crianças. Então eu estou muito feliz porque as crianças com esse meu livro elas foram libertas. Por que elas foram libertas, Braz? Porque o coitadinho da criança, o pai pegava o Evangelho de Kardec, lia e ainda perguntava para o bichinho o que ele tinha entendido. Isso é uma judiação, né? E agora a gente tem uma história infantil para cada capítulo, para você poder contar para a criança na evangelização, para o seu neto, para quem você queira contar. E eu tenho Sede, que é o lançamento, né? Eu tinha exemplares ainda e trouxe. Se alguém se interessar, se não se interessar, não tem o menor problema. Eu estarei lá fora para abraçar gratuitamente. Os abraços são grátis, ok? Queria só mostrar para vocês, e antes da gente encerrar, vamos encerrar com uma história. Já que todos nós estamos com muita sede de uma vida nova. Procure amanhã, se você conseguir, para mudar de vida, a gente tem que ter hábitos novos. Ok? A vida só muda se nós mudarmos. Se mudar os pensamentos e se mudar a nossa prática de vida. Hoje à meia-noite, presta atenção. Hoje à meia-noite, o Senhor da vida vai depositar na conta da tua existência 86.400 segundos para você gastar. Que tal? Vou repetir. Hoje à meia-noite, Deus, seu Pai, vai depositar 86.400 segundos para você gastar. Mais 24 horas para você viver. Ok? Amanhã às 9 da manhã, dos 86.400 segundos, você pega 180. 3 minutos. 9 da manhã, para o que você estiver fazendo, pega 3 minutos.
vai para o banheiro, faz uma prece, lê uma mensagem, ouve uma música, sai do burburinho ou da agitação do trabalho ou da inquietação, que você experimente, respire fundo, reconecte-se com si mesmo. É uma pausa. Você quer vida diferente? Então toma uma atitude diferente, pelo amor de Deus. Larga a capa que Zaqueu largou. Quando for 2 da tarde, 3 da tarde, pega mais 180 segundos. Deus te deu 86.400, pega 180. Faz a mesma coisa. Vai tomar uma água, faz uma prece, lê uma mensagem. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa diferente pela tua vida. É com você. Ele já te deu a vida. O que você vai fazer com esse tempo todo? Lamentar, reclamar, se queixar? Eu queria contar uma história para vocês, real, verdadeira. Aconteceu nos Estados Unidos da América. Estou com sede agora, viu, pessoal? Literalmente tenho sede. Essa história aconteceu nos Estados Unidos. No consultório de um cirurgião plástico com o nome de Dr. Maxwell Maltz. Ele estava na rotina de atendimento quando entrou uma mulher. A mulher entrou e disse assim: Dr. Maxwell, eu vim aqui porque eu estou com um problema grave com o meu marido. Mas o que aconteceu com o seu marido? Então o Dr. Maxwell indagou e ela disse assim: olha, a casa dos meus sogros pegou fogo e o meu marido tentou apagar o incêndio para salvar os pais. Ele não conseguiu apagar o incêndio nem salvar os pais, e as labaredas queimaram o rosto do meu marido e desfiguraram a face dele. E eu já chamei o meu marido para ir em vários cirurgiões plásticos e o meu marido não aceita. O meu marido entendeu equivocadamente que aquilo era um castigo e ele se isolou no quarto. Já faz alguns anos que meu marido está dentro de casa, mas não está dentro da minha vida. O meu marido recebe a comida pela porta, ele não sai do quarto. Doutor Maxwell, eu amo tanto meu marido, eu gostaria de novamente estar na vida dele e queria que ele estivesse na minha vida. Eu já fui a vários cirurgiões plásticos e ninguém consegue se aproximar do meu marido. E o doutor Maxwell estranhou: mas se a senhora já foi em tantos cirurgiões, por que a senhora me procurou? Não, doutor, o senhor não está entendendo. Eu não quero que o senhor faça uma cirurgia regenerativa no rosto do meu marido. Eu quero que o senhor desfigure o meu rosto. Quem sabe se o senhor desfigurar o meu rosto, o meu marido me aceita de volta. O doutor Maxwell ficou impactado com o pedido daquela mulher. Ela queria ter o rosto desfigurado. E ele diz assim, comovido: minha senhora, eu vou na sua casa. E ela levou o Dr. Maxwell na casa dela. Chegando lá, ela levou o Dr. Maxwell em frente à porta do quarto onde o marido dela estava isolado. E o Dr. Maxwell bateu e disse assim: olha, eu sou o Dr. Maxwell Maltz e vim aqui para fazer uma cirurgia restaurativa, se você quiser. Silêncio total, a porta permaneceu fechada. Então o Dr. Maxwell Maltz decidiu insistir e gritou: olha, eu sou cirurgião plástico e vim aqui para lhe operar. A porta permaneceu fechada, nenhum barulho. O Dr. Maxwell Maltz não sabia o que fazer, então ele grita: olha, a sua esposa me procurou porque ela te ama muito
Ela me pediu para que eu desfigurasse o rosto dela, para que ela possa viver com você, para ela entrar novamente na sua vida. Em alguns segundos, o trinco da porta mexeu e ele saiu lá de dentro. Ele saiu lá de dentro, abraçou a esposa e aceitou fazer cirurgia de restauração. E ele fez várias cirurgias. O rosto não ficou perfeito, mas a sua vida foi restaurada. Porque o amor tem o poder de restaurar a vida das pessoas. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente estuda acerca dos mundos perfeitos, mundos inferiores. Não são vários tipos de mundo que a gente aprende, as várias moradas na casa do meu pai. Nós não sabemos de qual morada Jesus de Nazaré saiu para vir na terra. Mas uma coisa eu tenho certeza depois de escutar a história do Dr. Maxwell Maltz. Jesus se desfigurou por você. Jesus se desfigurou para estar aqui na terra. Jesus se desfigurou para dizer para você: tenho sede, através da boca do seu semelhante, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, seja lá de quem for, a sua família. Jesus se desfigurou quando ele disse: dá-me de beber. Se aproximando da nossa indigência espiritual, pedindo para que a gente, como ele, tenha fé e prossiga. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu desejo, agradecendo a Claudete pelo convite. Claudete, vir aqui, você não estava, mas eu vou repetir. Foi a vivência de uma memória afetiva para mim. Eu agradeço muito, porque você me aturava para falar aqui por caridade. Você começou com a gente lá. Comecei aqui. Então, 14 anos sem vir aqui, estar aqui hoje é uma honra. Todo o trabalho que eu realizei, que eu realizo, que me levou para o Brasil, para fora do Brasil, passou por aqui. Aqui onde eu estou, nos congressos em que eu falo para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, foi aqui, Claudete, que eu aprendi. Porque aqui tem luz, né? Tem luz. E é o caminho da luz. Maria Modesto Cravo, no Guarujá, em todas as casas. Então, a minha gratidão a você, ao Gerson, transmito o meu abraço carinhoso a ele, e a minha gratidão aos senhores e às senhoras pela honra de estar aqui. Eu desejo que todos voltem para os vossos lares com muita alegria no coração, porque é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele existe a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelos senhores, pelas senhoras, pelos vossos filhos, pela vossa vida. Muito obrigado, Senhor. A todos os guardiões que nos acompanham, essa casa espírita que nos acolhe, o nosso muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena. Que assim seja, graças a Deus.